Senhoras e senhores senadores que nos acompanham nessa sessão virtual do nosso Senado Federal, nesta última semana de trabalho deste ano de 2023. E assim como os oradores que me antecederam, eu também venho aqui, mas com assuntos um pouco distintos. Não vou prestar contas diretamente do meu mandato, mas da minha visão sobre tudo aquilo que nós vivemos ao longo desse ano e que não foi um ano simples. Eu inicio lembrando a situação que vivemos nesse mundo de hoje. Uma feroz disputa pela hegemonia militar, tecnológica, política, econômica entre os Estados Unidos da América e a China, que após 40 anos de avanços que foram fruto de reformas liberalizantes em termos econômicos, obviamente, feitas por Deng Xiaoping, chega hoje nessa posição de ameaçar, a liderança americana nesses termos que eu me referi. A China enfrenta uma situação difícil hoje, fruto da política que adotaram durante a pandemia da Covid-19, a questão da bolha imobiliária e, principalmente, de ser um regime fechado. Temos um conflito na Europa continental, algo que julgávamos que deveria ter sido terminado após a Segunda Guerra Mundial e que devastou aquele continente durante 6 anos. Hoje temos aí uma série de uma rede de streaming que mostra, em detalhes o que foi aquele conflito e a destruição causada no continente europeu. Esse conflito russo-ucraniano, que se julgava que a Rússia não suportaria as sanções econômicas, oriundas do mundo ocidental, nós vemos que ela vem suportando e que o seu líder, Vladimir Putin, não se afasta um único milímetro do seu objetivo de reconstituir aquilo que é a grande Rússia ou, se olharmos mais recentemente, o que foi a União Soviética. O Oriente Médio continua a nos preocupar. E agora, com um conflito entre a organização Hamas, cujo único objetivo é varrer do mapa o Estado de Israel, com as mortes e a destruição se empilhando umas por cima das outras. E o que eu lamento de ver é que a esquerda brasileira e mundial não reconhece que isso não é um conflito entre Estados, mas é, sim, o conflito entre uma organização que se arvora de porta-voz do seu povo e não é contra um Estado instalado. E daí também, nos últimos tempos, vemos o ressurgimento do terceiro mundismo em cima daquilo que se convencionou chamar de sul global. Como mais uma forma de... E aí o Brasil se junta nesse grupo, não? Conheça o Wix Studio, a nova plataforma de criação web para agências. Porque nós, senadores Alci, vejamos isso como uma solução dos problemas brasileiros. Mas se junta nessa visão de esquerda, do, vamos dizer, do coitadinho, do pobrezinho, coisa que nós não somos. Nosso governo tem dificuldade de compreender isso. Não entendeu isso até hoje. Não entendeu, buscou se meter nas eleições na Argentina e passa vexame. Nós não podemos nem devemos interferir na situação interna de outros países, independente de gostar ou não gostar do governante de turno, porque compete a cada povo escolher o responsável por conduzir a seus destinos. Vemos, então, uma não representação do Brasil na posse de um vizinho, do governo de um vizinho importantíssimo como a Argentina. E lá se foi o chanceler de fato, o chanceler de direito, porque o chanceler de fato está tratando de outros assuntos. E entre eles, a questão da Venezuela e da Guiana, que eu já me referi aqui há pouco. Temos a questão da mudança climática, muito discurso. Sabemos que para enfrentar e procurar impedir que a temperatura na Terra aumente de forma desproporcional e, com isso, torne insustentável a vida em vários locais do planeta, é um processo.
um processo de transição energética onde o país, o Brasil, não deve nada para ninguém. Mas, lamentavelmente, queremos nos apresentar muitas vezes como se a pedir desculpas para o resto do mundo, como se nós fôssemos os responsáveis pelo aquecimento global. O Brasil não é, não foi, nem nunca será responsável pela marca que já se atingiu em termos de aquecimento global. E temos que, em qualquer fórum, deixar isso muito claro. Então, mais uma vez, o nosso governo atua dentro de uma visão de sul global ou terceiro mundista, né, sem impor efetivamente aquilo que é e o que nós somos em termos de não só da conservação do meio ambiente, mas de produção de energia limpa. Aqui no nosso país, esse ano, né, inicia ainda sob o trauma da eleição que ocorreu ano passado, a questão da forma como o Tribunal Eleitoral interferiu durante a campanha, mas, conforme disse no pronunciamento que fiz ainda como vice-presidente da República no final do ano passado, é um novo governo que se iniciava, mas não uma mudança de regime. Ocorre o 8 de janeiro, uma manifestação que se inicia pacífica por um grupo pequeno. Até hoje, procurem, senhoras e senhores, em algum organismo de imprensa, algum relato que fale sobre o número de pessoas que estavam na rua naquele dia. Eu já vi manifestação para esse país afora, e aquela manifestação não era de grandes proporções. Lamentavelmente, alguns a fizeram degenerar em uma baderna. Agora, senhoras e senhores, tem que ficar claro uma coisa: baderna não é golpe de Estado. Golpe de Estado é algo muito diferente. Tem força na rua, tem tiro, tem morte, e isso não ocorreu no dia 8 de janeiro. Aquelas pessoas presas vêm sendo submetidas a um processo que pode ser tudo, menos o devido processo legal que existe no nosso país. Em vez de serem julgadas pelo juiz natural da primeira instância, estão sendo julgadas na última instância. Não tem a quem recorrer. Penas muito piores do que qualquer que a gente vê por aí. Só nos resta o projeto que colocamos de anistia, com uma forma de colocar esse rio de volta no seu curso. O governo que assumiu colocou como palavra de ordem união e reconstrução. Não vemos a busca da união. Vemos, muito pelo contrário, a perseguição implacável ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como se fosse um dos criminosos. Foi chamado por diversas vezes, e aí o termo perde totalmente aquilo que ele significa. Vem aparelhando novamente estatais e todos os ramos do governo. Ou seja, todo aquele filme que nós vimos há tempos atrás e que levaram ao país a sua maior recessão, vem sendo desenrolado novamente, não é? Num dia da marmota, não é? Vamos lembrar daquele filme que o camarada acordava todos os dias e começava tudo novamente. É o dia da marmota. Esse é o governo do dia da marmota. Uma visão atrasada com aquele modelo do gasto é vida, sem entender que para gastar a gente tem que ter recurso. E de onde o governo arranca recurso, senador Exalci? Arranca dos impostos que ele extrai do bolso de cada um de nós. E acha que com esse gasto ele vai levar o país a um futuro organizado. Avanços que destravaram a economia no passado vêm sendo contornados. Lei das estatais, marco do saneamento, o que obriga o tempo todo a nós que estamos aqui dentro do Congresso Nacional a nos contrapormos a este retrocesso. O governo promove a insegurança. A insegurança, olhamos calmamente como está a segurança pública no país. Podemos sair às ruas tranquilamente, sem olhar para trás?
Qual é a política do governo? Eu vi o atual ministro da Justiça, e já, vamos dizer assim, sabatinado e votado e eleito, né, para ser um novo ministro da Suprema Corte, com um plano que, no caso da Amazônia, ele vai colocar 34 bases na Amazônia. Eu gostaria de saber como. Nós, no Exército Brasileiro, levamos uns 30 anos para colocar 32 pelotões. Epidemic Sound have advanced search filters to help you easily find the exact mood, genre, duration or espalhados pela Amazônia. Eu quero ver como é que ele vai colocar 34 bases. Aonde elas estarão localizadas, quem vai mobiliar, né? Como será mantido isso aí. Porque eu sempre lembro, cimento e tijolo é muito fácil. O problema é o prosseguimento. É aquilo que em linguagem militar chamamos de conquistar e manter. Lembro também, em termos da insegurança, o marco temporal. É uma discussão bizantina essa. A Constituição é clara. Grupos indígenas que ocupavam terra até a data da promulgação da Constituição e que comprovam que ocupavam aquela terra, têm pleno direito a ela. E o pleno direito não significa que eles têm que morrer de fome naquela terra, porque o próprio artigo 231 da Constituição diz que as riquezas existentes nas terras indígenas podem ser exploradas por autorização do Congresso Nacional e de acordo com a lei. Temos que fazer a lei. O indígena não pode viver na miséria. Essa visão atrasada compromete a nossa soberania sobre uma região que é 60% do nosso território e que termina por ser vendida à sanha dos lobbies ambientalista e indigenista, cuja única finalidade é mascarar o interesse que as grandes potências têm em manter intocada a Amazônia com uma reserva para o futuro. Mas para o futuro dos brasileiros e das brasileiras? Não, para o futuro deles. Eu volto à crise fiscal. Esse governo foi eleito e recebeu um presente do Congresso, e foi a PEC assinada em dezembro do ano passado, que ficou conhecida como PEC da gastança, e que colocou na mão do governo de cara mais 160 bilhões de reais para que tivessem condições de executar aquilo que prometeram. Bem, pretendiam chegar ao final desse ano com 1% de déficit, algo em torno de 100 bilhões. Vão chegar com o dobro. Vão chegar com 200 bilhões de déficit. E olhem, qual é o resultado disso? Não há. O resultado é o aumento da dívida. E por que essa questão da dívida é tão fundamental? Porque, senhoras e senhores, eu estou falando de déficit aqui numa conta de padeiro. É aquele de receita e despesa. Não estou colocando... É aquele de receita e despesa. Não estou colocando os juros pagos sobre essa dívida. Porque quanto mais déficit fizermos, mais juros vamos pagar. Hoje, somando juro e o déficit nominal, nós vamos chegar a 800 bilhões de reais, que é 7... Só brasileiro sabe o que é viajar para a Europa para ver o show do ídolo, que não vem para o Brasil. 7,5%, quase 8% do nosso produto interno bruto. É muito dinheiro. Precisamos reduzir a dívida. E só se reduz a dívida, e as senhoras e senhores que estão em casa sabem que só reduz a sua dívida se eu tiver um superávit que pouco a pouco eu vou amortizando aquilo que eu estou devendo. Para um país é a mesma coisa. Para onde iremos liderados dessa forma? Só vejo um caminho. Será o caminho que nós vimos no governo passado da senhora Dilma Rousseff e onde terminamos com uma brutal recessão e com a perda do poder aquisitivo de grande parte da população. Toco agora a questão do meu estado natal, meu Rio Grande do Sul, que tem orgulho e privilégio de representar aqui, nesta casa. Nosso estado foi atingido esse ano por algumas catástrofes climáticas. Seca e chuva intensa. Chuva intensa na região do Vale do Taquari, ali no início de setembro, e novembro mais outra. Óbvio, setembro desce o governo. O presidente da República nunca esteve lá, hein?
O senhor presidente da República não esteve no Rio Grande do Sul para ver o que lá aconteceu. Mandou seu vice. Muito bem. Chegou lá com uma comitiva, prometeu 750 milhões de reais, linha de financiamento para as empresas. Isto no dia 8 de setembro. Hoje é dia 18 de dezembro. Até agora tem 390 milhões dos 750 que foram disponibilizados. Estamos aguardando o resto. Onde está esse resto? Dificuldade para colocar o recurso. Será porque o Rio Grande do Sul é um estado oposicionista? Será porque o Rio Grande do Sul é um estado que não se dobra? Por que será essa lentidão na entrega dos recursos necessários? Lentidão na abertura da linha de financiamento para que as empresas consigam se reerguer e manter os empregos e a renda das gaúchas e gaúchos. Lanço essa luva ao governo. Sejam mais ágeis, como demonstram em outras atividades. Finalizo trazendo à consideração de todos uma velha afirmação da escritora Ayn Rand, um dos ícones daquilo que nós sabemos ser conservadorismo e liberalismo. Quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia, não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Precisamos reagir, Brasil, precisamos reagir, Rio Grande do Sul. Tudo pela pátria. Obrigado, senador Exalcir.